Sobre um assunto muito... Indústria 4.0, a gente já falou um pouco aqui sobre Indústria 4.0 e vamos falar um pouco sobre ERP. E o que essas duas coisas têm a ver uma com a outra, né? O que o... Então, boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo aqui. Mas nós temos hoje um convidado super especial. Temos aqui o Marcelo da PPI. Junto comigo aqui sempre o Abílio, né? E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante, não, Abílio? Fala um pouquinho aí do... Vamos falar um pouco hoje de Indústria 4.0, a gente já falou um pouco aqui sobre Indústria 4.0 e vamos falar um pouco sobre ERP. E o que essas duas coisas têm a ver uma com a outra, né? O que o ERP tem a ver com Indústria 4.0, o que Indústria 4.0 tem a ver com ERP, o que a tecnologia tem a ver com isso, né? Por que a gente se preocupa tanto com tecnologia quando a gente fala de Indústria 4.0, né? Então, são temas que estão caminhando juntos, mas por que estão caminhando juntos? Será que uma coisa depende da outra? Será que a gente relaciona uma coisa com a outra por cultura? Será que um não vive sem o outro? São algumas perguntas que a gente se faz aí quando começa a pensar a respeito dos temas, né? Principalmente a gente que trabalha com RP, né? A gente está na implantação do RP todo dia, aí a gente escuta muito essa pergunta, né? Pessoal, nossa, indústria 4.0, vamos colocar o RP aqui que vai, né, revolucionar, vai transformar. Só que, opa, peraí, o RP sozinho não faz isso, né? O foco do RP é outro, na verdade. Ele vai complementar, né? E é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui, né? Deixa o Marcelo se apresentar aí também, né, para o pessoal, e aí a gente começa a aprofundar nesse papo aí. Marcelo, por favor. Muito obrigado. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Quem está nesse mercado dedicado à manufatura há essas décadas, né? É muito legal a gente poder se reencontrar e trocar as experiências, né, que a gente vem tendo nessas duas últimas décadas, aonde o RP se consolidou e aonde encontrou aí com essa nova, vamos dizer assim, essa nova revolução, nessa quarta revolução industrial. Então, como é que o RP encontrou essa quarta revolução industrial? E é bom a gente lembrar como a gente se encontrou, né, Abílio, há muitos anos atrás, né, e contar um pouquinho da minha história. Marcelo Pinto... 2005, mais ou menos, lá na ThyssenKrupp foi o nosso primeiro contato. Foi o nosso primeiro contato. E a gente se encontrou num momento em que eu já vinha, né? Eu tenho que falar do século passado. Eu falo que eu sou um dinossauro 3.0. Então, para a gente situar o pessoal, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né? A PPI Multitask, empresa que eu sou fundador, ela nasceu da fusão da PPI com a PPI, com a Multitask. A PPI vem de Planejamento, Produtividade e Informática. Em 1988, a gente começou fazendo MRP2, é o lado P, o planning, o planejamento. E a gente já via a TI, né, no chão de fábrica, ajudando a gente a fazer o apontamento online ali da produção, para fazer o reporte para o PCP, né, do P de planejamento. Mas a gente também via, olha que coisa interessante, a TI no chão de fábrica, para a gente também fazer o apontamento das principais perdas de produtividade. Então, a gente tem no DNA da PPI Multitask uma coisa que é muito importante para a indústria 4.0, né? A TI ajudando a integração vertical, né, do chão de fábrica com o ERP, execução do planejamento, né? E também com a melhoria contínua, gestão de produtividade.
aí é uma outra, vamos dizer assim, um outro pilar ali da gestão industrial, que é o pilar da melhoria contínua, onde está o Lean Manufacturing, o Six Sigma e assim por diante, né? Então, a PPI tem esse DNA, 1988. A multitask, o DNA da multitask é fazer a automação da máquina, é a computadorização das máquinas. Então, eu brinco, eu sou de fato um dinossauro 3.0, porque eu ajudei na terceira revolução industrial, quando a gente começou a substituir os comandos eletromecânicos, tá, gente? As máquinas, antigamente, você ajustava a máquina com uma manopla, sabe, na válvula hidráulica, para ela ajustar a velocidade, ajustar a pressão. Isso era mecânico, o ajuste da máquina, não era hoje que você vai lá na tela. Então, a gente tinha nessas máquinas comandos a relé, sabe? Um pisca-pisca de relé dentro do painel de comando. As máquinas não eram microprocessadas. Então, a minha carreira também, eu comecei ali a trocar esses comandos eletromecânicos por automação industrial, como a gente conhece hoje as máquinas, um controlador microprocessado, um CLP. A hidráulica evoluiu, a pneumática evoluiu, o motor elétrico, os drivers de acionamento dos motores evoluíram. Então, o DNA da multitask, ali nos anos 90, era a gente fazer essa terceira revolução industrial acontecer. Para resumir a história, a PPI, com esse DNA de planejamento, melhoria contínua e TI, encontrou a multitask com esse DNA de automação e, muito resumidamente, essas duas empresas se uniram para a gente começar a fazer MES, que o conceito mesmo se consolidou nos anos 90, né? Então, nos anos 90, a gente começou a usar o MES para fazer a integração vertical de fato, né? Então, conectar o RP com o MES com a automação das máquinas, o CLP das máquinas, ali com os operadores, digitalizando o chão de fábrica. Então, essa terceira revolução industrial, é o que a Acatec ali, né? Ela hoje resume desse modo: computadorização de máquinas através de comandos microprocessados, programáveis, e essa integração aí vertical, RP, MES, que promoveu o início da digitalização do chão de fábrica, porque o MES substitui o papel, né? E eu estou contando essa história para o pessoal se situar, porque quando a gente se encontra em 2005, a gente já tinha uma história de MES, né? Então, a gente se encontrou na Thyssen porque a gente estava já com essa história da fusão da PPI com a Multitask, ali na fronteira, né? No pioneirismo do MES no Brasil, com uma solução nacional, e encontrando um RP nacional, liderando o mercado brasileiro, uma solução de MES brasileira, liderando, né, o mercado nacional brasileiro. Então, empresas brasileiras, tecnologia brasileira, já lá no pioneirismo da digitalização da indústria brasileira, né? Isso foi legal, Abílio. Interessante isso, Marcelo, que você está comentando, porque em 92 eu fazia Senai e foi assim um frenesi, porque chegou um CNC lá no Senai, né? Até então, os tornos, as máquinas, era tudo manual, e chegou um CNC lá, o pessoal fala, pô, o pessoal da mecânica agora vai ser digitalizado, né? Vai entrar na era da informática, que estava engatinhando também ainda naquela época, né? Interessante, você comentou também que na década de 90, né, teve esse crescimento da digitalização, né, de você transformar, né, a automação do chão de fábrica, e também paralelo a isso é quando a gente vê o boom do RP, né, que aí ele começa a tomar realmente forma, né? Em 98, mais ou menos, ali eu já estava fazendo PD também, e aí era o que mais se falava na época, né? Nossa, o RP, né, vai revolucionar a forma de administrar as empresas, né? É um sistema que vai controlar tudo, então a gente vê que mais ou menos os dois caminharam junto, né? Caminharam juntos. Nessa década de 90. Né? E eu, nessa época, 92, eu fazia técnico em mecânica na Escola Técnica Tupi, em Joinville. E nesse período, a gente fazia umas brincadeiras ali de automatizar máquinas, né? E eu participei de um trabalho multidisciplinar que foi adicionar réguas eletrônicas ali num torno revólver, que era um torno eletromecânico, né? E a gente programou o torno com um CLP VEG. Olha só. Olha Esse só. CLP tinha mais ou menos 1,5 metro de comprimento, composto por várias caixas ali,
para controlar, né, os servomotores e receber a leitura de posicionamento das éguas do torno. Então, assim, era um embrião, né? É interessante que depois lá, né, em 2004, 2005, que eu fui para o mundo do RP, né, o fato de ter programado CLP, CNC, foi o que me ajudou a aprender mais rápido ali SQL, aprender a ler não sou desenvolvedor, mas aprender a ler fonte de programa, né, porque aí a gente já tinha a ideia de lógica lá de trás, né? Eu fiz eletrônica digital, então tudo isso já estava relacionado, né? Então é interessante, são histórias que vão se cruzando aí, né? Vão se cruzando. E aí, para complementar essa história, né, em 2000 lá a gente começa a se encontrar, integrando MES com ERP. A gente cresceu muito nessas 2 décadas, né, dos anos 2000 aqui. Entramos em muitos segmentos industriais, então o que é legal também, né, com essa história toda, a gente acabou desenvolvendo uma solução de MES bem adequada para a realidade brasileira, né? Porque a gente trabalha com os principais tipos de indústrias presentes no Brasil, então, desde indústrias de produção de máquinas, equipamentos, engenharia, né? Produção engenheirada, vamos dizer assim, indústria de transformação de plástico, indústrias de usinagem, indústrias de borracha, indústrias de embalagem, indústrias automotivas, indústrias de produção seriada, linha branca, indústrias de máquinas, equipamentos agrícolas, até montadoras mesmo, propriamente ditas, e indústrias de processo, né, que a gente fala, as indústrias de receita, né, alimentos, bebidas, farmacêutica, química, tinta, ração, PET, né? Então, a gente tem essa história que encontra a riqueza da indústria brasileira, né, que é muito diversa. É uma indústria que, além de ser muito diversa, ela também, historicamente, já trabalha com lotes menores, mais diversidade no chão de fábrica, se comparado, né, o que a gente viveu nessas décadas, Estados Unidos, Europa, produção em alto volume, quase sem setup, né, e a indústria brasileira tendo que dar nó em pingo d'água, como sempre, e tendo que lidar com uma diversidade maior de produtos, com lotes menores, com mais dinâmica, com pouca capacidade de investimento comparado aos países desenvolvidos. Então, a gente já nasceu, né, aqui nesse caldo que nos moldou, né, para atender a realidade da indústria brasileira. E encontramos, vocês, e nos tornamos parceiros oficialmente, né, da TOTUS, e começamos a fornecer o TOTUS MES, né, o Powered by PPI Multitask, em 2015, oficialmente, a PPI Multitask como parceira da TOTUS, complementando o RP com o nosso MES no chão de fábrica, ajudando aí na digitalização da indústria. E aí você citou a WEG, né? E a WEG, essa grande multinacional brasileira, essa empresa vizinha, Joinville, de Jaraguá do Sul, para onde eu me mudei, da onde eu estou falando com vocês, a WEG resolveu também protagonizar a indústria 4.0 no Brasil. A WEG vinha com uma história de PLC, de automação. Na verdade, a WEG nasceu com seus motores elétricos, os drivers de acionamento dos motores elétricos, drives, motores, PLC para automação de máquinas, né? Automação de fábricas, automação de utilidades. Aí foi geração de energia, distribuição de energia e muitos outros segmentos, né? A WEG tem tintas, tem atuação em solar, agora está na mobilidade, né, elétrica, na recarga de veículos elétricos, e a WEG decidiu, né, olha, vamos começar a trazer a tecnologia IoT para os nossos produtos, vamos conectar os nossos motores, vamos conectar os nossos drivers, vamos conectar as nossas coisas à internet das coisas, e vamos entrar nesse mundo 4.0. E no caso da indústria, né, a WEG tem lá ela entrou nesse mundo de IoT com o MotorScan, um sensor IoT que com parafuso você fixa na carcaça do motor elétrico sem cabo. E esse MotorScan traz aqui para o nosso celular a saúde, né, do motor, está vibrando, e tal, né, aquela coisa de gestão de ativos.
Mas aí entra aquela questão, né? O motor elétrico está vibrando muito, está com uma temperatura alta, está descascando banana ou abacaxi? O que está acontecendo? Né? Aí a VEG falou assim, mas quem sabe o que está acontecendo ali é o MES, né? Que a gente sabe qual que é a ordem de produção, qual é o item, qual é o lote da matéria-prima, quem é o operador, a gente sabe um monte de coisa ali na gestão do chão de fábrica. Então, a VEG, assim como nós, TOTOS, PPI Multitask, falou assim, a gente precisa do MES, né? E também, muito resumidamente, a VEG, que já tinha um MES para suas mais de 48 fábricas em 12 países, né? Desenvolveu o MES internamente, mas ela falou assim, não, o nosso MES é voltado para outra dimensão de empresa, a gente quer um MES para a realidade brasileira, e assim como a TOTOS selecionou a PP Multitask para ser sua parceira, a VEG selecionou a PP Multitask e passamos a fornecer hoje o MES Powered by PP Multitask, como parceiro TOTOS MES e também como empresa do Grupo VEG. Legal. Queria pegar 2 pontos aqui. Primeiro, né? Você falou do crescimento e como o produto surgiu e tal. Então, eu posso afirmar que o MES da PP Multitask é um produto adequado à cultura brasileira? Porque um dos grandes problemas de implantação de sistemas em geral, RP e verticais, é a questão cultural, muitas vezes, das empresas, das pessoas, né? Mudança de cultura é muito complicado, é muito difícil, né? Então, eu posso dizer que é um produto já mais adequado, mais adaptado, tem mais fit com a cultura do brasileiro, da empresa brasileira? Sim. E a gente aprendeu, vamos dizer assim, na prática, né? Como adequar a solução para a indústria brasileira. Legal. Uma coisa é importante. No nosso berço estão as boas práticas. Então, uma coisa que foi importante para a nossa trajetória é que, desde o início, a gente foi lá beber das boas fontes, né? A gente foi beber da Apex para a gente entender muito de MRP1, entender muito de MRP2. Mas o que você está entendendo de MRP1? O que você está entendendo de MRP2? O que você está entendendo de APS, de RP para fazer MES? Né? E para a gente, tudo começa aí. A gente começou com um MES, que eu digo, centrado no RP. Como a gente tem esse DNA de PCP na nossa história, como a gente tem esse DNA de fazer apontamento do chão de fábrica orientado para o PCP, a gente já nasceu entendendo as diversas possibilidades de parametrizações de MRP1, de MRP2, de PCP, para diferentes tipos de indústria, né? A engineer to order, a make to order, a make to stock, a manufatura discreta, a indústria de processo, para entender os diferentes processos tipicamente presentes aqui nesses tipos de indústrias que eu já citei, né? Características de usinagem, características de pintura, características de corte com nesting, características de indústrias de processo, com batelada, com pesagem, entre tantos outros processos que a gente conheceu na indústria brasileira. Então, a primeira coisa é que a gente foi beber dessas boas práticas. Né? Temos uma cultura de trazer as boas práticas para o nosso sistema. Né? Também vou falar de MESA, vou falar de ISA, 95, DIS 88, de normas, né, de Lean Manufacturing, né, de Six Sigma, filosofia de melhoria contínua. Né? Então, a gente primeiro tem isso, porque na nossa trajetória, muitas vezes a gente teve que fazer o papel educador, né, evangelizador. Até o nosso primeiro desafio de mercado foi justamente quando o ERP começou a protagonizar, né, a digitalização ali da indústria, e naquele momento, na virada dos anos 2000, né, quem viveu lembra do bug do milênio, né, que foi o grande boom de venda de ERP. Quem é novo não vai nem entender, depois dá um Google para entender o que é o bug do milênio, não vamos explicar isso aqui, não. Exato. Mas isso foi um grande boom. E quando nasceu ali, quando veio esse boom do RP, o RP era um sistema integrado que resolvia tudo. Né? E nosso primeiro desafio era falar assim,
O ERP é importante, mas ele não resolve tudo, né? O ERP é importante, mas ele não resolve o chão de fábrica, né? O chão de fábrica ele é complementado através de MES, né? Isso. Trazia as normas, trazia ali as referências, para a gente mostrar a importância, né? Complementaridade, né? Do ERP com o MES. Muita gente queria fazer um puxadinho do ERP para fazer o apontamento do chão de fábrica. E a gente fala assim, olha, não é bem assim, você vai encontrar aí um monte de desafios que vão complicar a sua vida. Então, a gente tem isso para a indústria brasileira, né? Trazer um pouco as boas práticas. Primeira questão cultural eu brinco, cada macaco no seu galho, o que fazer no RP, o que fazer no MES, né? O que fazer na automação. Então, esse já foi um primeiro papel importante nosso, da gente começar a ajudar o mercado a entender como usar essas tecnologias, como integrar essas tecnologias. Acho que você colocou um ponto importante, Marcelo, assim, primeiro que lá no começo você já falou que existia uma preocupação, né, das ferramentas e tal, de assistir, de atender ao que a gente pensa no Lean e especialmente a questão de perdas, desperdícios, que é um dos pilares do Lean, né? Combate ao desperdício. Mas agora você tocou num ponto que eu acho interessante, que a gente já começa a pensar na importância e como o ERP e Indústria 4.0 e tudo que você tem de IoT, de MES, né? Tudo que você tem desse lado aí, a importância disso relacionado com o RP. Porque quando você faz o apontamento com um grau de granularidade melhor, com um tempo mais próximo do tempo real, e já tratando muita informação desse lado, né, você retroalimenta o planejamento que está dentro do RP, aumentando a assertividade desse planejamento, reduzindo o desperdício. Porque sempre que eu tenho incertezas no planejamento, eu acabo criando margens de segurança que vão acarretar depois em ociosidades, em excesso de estoque, em excesso de operação. Por que eu gero e crio excesso de estoque? Né? Estoque de segurança, porque eu tenho incertezas da execução. Quando você me devolve dados melhores, mais bem tratados, mais confiáveis, eu reduzo as incertezas do planejamento, do MRP1, MRP2, APS, né? E melhoro esse planejamento, reduzindo sim, então, as compras, melhorando o tempo, né? o timing de compra, de produção de cada ponto da fábrica. Agora, acho que isso é um desafio grande, né? De quem está fazendo a coleta da informação saber qual informação tem que coletar. E aí é um ponto importante. Como vocês trouxeram todo esse conhecimento, esse arcabouço de know-how que vocês tiveram lá, e estudaram engenharia, MRP, né, planejamento, vocês sabem melhor o que mandar para o ERP. Acho que isso ajuda bastante, estou certo? Tá certíssimo. Se eu fosse para focar no ERP, e no que você acabou de falar, deixa eu colocar a redução de desperdícios um pouquinho mais para frente. Tá bom? Deixa eu falar numa coisa básica do MRP1. Né? MRP1, para funcionar bem, o que a gente tem? A gente recebe a demanda, né? A gente vê o que tem no estoque, demanda menos estoque, necessidade, né, de produção, necessidade de compra. Tá? O estoque, a acurácia do estoque é ponto fundamental para funcionar bem o MRP1. Sim. O MRP1 é a sementinha, né, dos anos 70 que deu origem ao MRP2, que deu origem ao ERP. Então, aquilo que foi concebido lá nos anos 70, né, de planejamento de necessidade de materiais, depende de uma coisa básica chamada acurácia de estoque. Sim. Tá? A acurácia de estoque, por sua vez, ela depende de eu ter um bom apontamento, né, do que eu produzi, um bom apontamento do que eu consumi, um bom apontamento do que eu
perdi, né? Matéria-prima ou produto acabado, né? Então, a acurácia de estoque, ela depende de um bom apontamento da fábrica. Exato. Então, o MRP1, do MRP2, do ERP, depende de uma boa coleta de dados do chão de fábrica, né? Ter uma boa coleta de dados do chão de fábrica antes do MES significava papel, gente, digitação, erros intrínsecos ao apontamento manual, né? Erros intrínsecos à digitação, que levam, né, a diferença de inventário. Por mais que você coloque gente e papel, você tem diferença de inventário, né? Então, o primeiro grande benefício do MES para o ERP é a gente ter o MES facilitando o apontamento, né? Trazendo para o apontamento, vamos dizer assim, mais acurácia, certo? Uma capacidade de identificar eventuais desvios, erros, porque erros acontecem também com o MES, né? Não é que o MES, ele é a prova de erros de apontamento, né? Que vão ainda, em parte, sempre ter alguma dependência do operador. Então, o erro ainda vem, mas com a informação em tempo real e com a capacidade, o nosso MES especificamente tem a capacidade de fazer um balanço de materiais em tempo real. O que eu registrei, que eu mandei de matéria-prima para a máquina, o que eu vi lá que a máquina produziu, fiz o sensoriamento, então eu mandei 100 de matéria-prima, a máquina fez o correspondente a 80, pensando 1 para 1, terminei a ordem, vou devolver o saldo, deveria ter 20. Aí quem trabalha de fábrica sabe, nunca tem 20, né? Vai ter alguma coisa perto de 20, mas nunca vai ter 20. Brincando, mas ali aparece uma diferença, apareceu 13, né? Numa balança contadora, no retorno do saldo não utilizado para almoxarifado. Pô, cadê os outros 7? Então, o nosso MES, ele faz esse balanço de materiais em tempo real. E ali na tempo real, né? Eu vejo o pessoal tentando fazer isso sem um MES, leva às vezes semanas para conseguir identificar uma diferença dessa. A gente já dá diferença em tempo real. E nasceria uma diferença de inventário e não nasce. O operador, por que está faltando o 7? Foi aquele saco que rasgou, caiu no chão, varri e joguei fora. Tudo bem, aconteceu uma perda, mas a ponta, né? Então, aí a gente garante que as perdas sejam identificadas. Eu brinco ali, enquanto a cena do crime está quente, dá para você chegar lá e entender o que aconteceu. E você ganha acurácia de inventário e ganha contexto da perda daquela matéria-prima. Foi com aquele operador, com aquela máquina, com aquela ordem, com aquele item, daquele fornecedor, daquele lote. Tem um monte de informação para depois você também entender a causa raiz das perdas de materiais que estão acontecendo no seu processo. O típico do ERP, qual que é? Baixa por lista de material. Baixa o padrão. O típico do ERP é ou no inventário no final do mês, ou no inventário no final do ano, nós vamos ver as diferenças. E nós vamos ratear as diferenças sem saber onde aconteceu, sem conseguir ter nenhum rastro, né, para identificar a causa raiz e promover alguma melhoria. Então, o MES, ele tem um fator aí importantíssimo. A gente tem muitos cases de clientes com mais de 2 dígitos de diferença de inventário, às vezes milhões de reais de diferenças de inventário, em que a gente leva a acurácia para acima de 99% de acurácia de inventário, né? Então, você imagina aí só em redução de ajustes, né, de inventário no resultado, quanto você ganha de dinheiro, e o fato de, como você falou há pouco, né, uma vez que eu tenho acurácia, posso ter menos gordura no estoque. Exato. Então, além de eu evitar a perda de ajustes de inventário, eu também reduzo a gordura no estoque, reduzo as paradas da linha que o sistema falava que tinha, mas não tinha. E eu vou descobrir isso na hora que eu estou lá com a máquina, a ferramenta, operador, e cadê a matéria-prima que não chega? Não tem. Terminou o setup, fez o setup para um produto que não vai ser produzido. Então, olha o impacto que o MES tem para uma coisa fundamental do MRP1, do MRP2, do RP, que traz ganhos financeiros fantásticos e ainda assim também ajuda a gente a melhorar a produtividade, reduzir paradas de fábrica em função aí de furos de estoque, né? Então, isso é coisa que pouca gente faz.
pouca gente fala, pouca gente percebe na importância do MES, porque o MES ele começou muito em função da parada, do OEE, da melhoria contínua, da redução de desperdícios de produtividade, né? Chegou mais rápido no OEE, chegou mais rápido nas inspeções de qualidade do que chegou. Pouca gente tem o expertise que a gente tem para tratar todas as questões de movimentação de material, de balanço de material, para tirar um grande benefício do MES, que é garantir a acurácia de estoque, de inventário, de custo real das ordens de produção. Então, uma coisa que eu gosto... Para falar, Lê. Esse ponto que você está comentando, Marcelo, é interessante porque assim, a impressão que eu particularmente tenho nas implantações que a gente faz de ERP é que existe muito desconhecimento por parte das equipes de muitas empresas grandes, tá? Não vou nem falar empresas médias pequenas, mas tem muitas empresas grandes que não sabem que tem uma ferramenta, que no caso é o MES, né, que pode trazer esses benefícios. Eu mesmo participei de um projeto em 2014, que a gente teve que desenvolver um puxadinho dentro do RP para fazer um andon, né? Então você fala, pô, peraí, o MES já traz isso embutido, né? Já tem o andon embutido lá. A gente teve que fazer um puxadinho, por quê? Porque a empresa, na ocasião, ela falou, não, eu vou implantar aqui mesmo, já estamos nesse projeto de RP, vamos fazer tudo aqui dentro. Então acaba se fazendo os puxadinhos, né, os famosos puxadinhos aí, para você atender uma necessidade que não é do RP. Exato. Né? Uma ferramenta que não é do RP, do RP, é do MES. Então eu entendo também que falta muito o pessoal entender os limites, aonde que acaba o RP e começa o MES, né? E assim sucessivamente, né? Então eu enxergo que falta esse conhecimento para a galera, assim como outras coisas também que a gente vê no dia a dia, né? Fala, poxa, mas peraí, essa empresa que fatura X bilhões de reais está usando, né, apontamento manual ainda, né? Nem no RP os caras fazem. Excel, então a gente tem muito isso no dia a dia, né? Exato. E você falou Excel, né, Abílio? A gente quantas vezes a gente vê, né? Empresa grande, multinacional, nacional, RP implantado, e aí você vai no PCP e ele roda o MRP no Excel. Exato. Né? Aí você vai ver por quê? Porque as falhas de apontamento levam a diferença de inventário, aí ele não confia no resultado do MRP. Aí eu brinco que ele tem o controle molecular da produção, manda o moleque lá, exato, tem de estoque, atualiza a planilha e aí roda o MRP na planilha. Exato. E depois abre a ordem de produção no RP para ter o custeio, para ter o que tem que ter. Então, é brincadeira, porque essa frase, né, que eu fiz agora é uma frase que eu falava assim, lá no começo dos anos 2000, né? No começo dos anos 2000 eu fazia essa brincadeira. E a gente está em 2022 e ainda é comum. Sim, a gente vê bastante. Um número muito grande de indústrias ainda não inicializou a digitalização do chão de fábrica, né? Não tem iniciativa de MES, e muitas que têm iniciativa de MES, das que têm, elas fazem aquele MES muito básico, o MES da parada, o MES do OEE, até o andon, põe lá o andon, mas poucas enxergam e de fato avançam no uso do MES visando o PCP, visando a acurácia de inventário. Né?